Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, vigiai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje nós celebramos esta Santa Missa, que são os textos do domingo, primeiro domingo do Advento. Hoje é dia de São Sabas, o santificado. Então vamos ver a sua breve vida. Ele viveu 90 e alguns anos, mas vamos ver brevemente o que ele viveu em uma longa vida. São Sabas, natural é a memória, a comemoração da missa vai ser dele, mais os textos do primeiro domingo do Advento. São Sabas era natural de Montalasco, na Capadócia, onde veio à luz do mundo no ano 439. São Sabas, aos 5 anos de idade, foi entregue aos cuidados do tio Hérmias, e bem cedo se retirou para um convento onde serviu a Deus durante 10 anos. Com 18 anos, fez uma viagem a Jerusalém com o fim de visitar alguns eremitas. Eremitas são aqueles monges que vivem sozinhos. Hoje em dia existem poucos, mais no Oriente que no Ocidente. E os cenobitas são o que mais, hoje no Ocidente, mais comum, que são aqueles monges que vivem em comunidades, por exemplo, os beneditinos. O convento mais célebre da Palestina era então aquele que Santo Eutímio era superior. Para lá se dirigiu Sabas e pediu admissão na comunidade dos monges, porque ele queria o mais perfeito. Então, sabendo que tinha um mosteiro que era dirigido por um santo, ele sabia que ali realmente ia ter a disciplina e a seriedade. Não quero dizer que só há disciplina e seriedade onde tem um santo dirigindo, porque se for assim as coisas, a disciplina e a seriedade estaria quase ausente da face da terra. Mas ao ver a santidade do que dirige, ele que queria a perfeição é impelido a ir a este mosteiro. Satisfeito esse desejo, deu aos religiosos o exemplo mais perfeito na prática de todas as virtudes monásticas. Então, desde menino ele queria ser um monge, mas ele queria ser um monge de verdade, na perfeição, na austeridade. Aqui fica-nos a lição, porque para a perfeição é necessário ser austero. Hoje a austeridade é chamada de fanatismo religioso, ou de loucura, ou de retrógrado, ou de qualquer outro adjetivo que qualificam a seriedade. Mas não, ele não era nem fanático, nem louco, nem retrógrado, ele só queria ser santo. E para o mundo isso é ser louco, mas é a sabedoria aos olhos de Deus. E esse santo desejo que ele busca o mais perfeito arrasta as almas que desejam a perfeição, por isso ele vai ter vários discípulos seus ali. Depois de algum tempo, o superior o mandou à cidade de Alexandria, no Egito, onde viviam os pais de Sabas. Quando percebeu que estes o queriam desviar da vida monástica, retornou ao mosteiro. Então ele foi visitar os seus pais. Aqui vai ter um problema de herança. E ele não estava nem preocupado com a herança e com seus pais não, porque seus pais estavam bem, mas amando mais a Deus e vendo que os pais queriam afastar desse santo serviço de Deus Nosso Senhor, então ele, quarto mandamento sempre, mas o primeiro mandamento rege todos os outros também, e ele volta ao primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e volta para o seu mosteiro. Durante 5 anos levou uma vida solitária no interior de uma gruta, onde praticou as maiores austeridades de penitência. Então, eles diziam que a austeridade é um requerimento necessário, um requisito necessário para a perfeição. E a penitência é a prática específica que vai violentar as desordens da alma para que a alma se torne submissa a Deus.
Mas era penitência de verdade. Jejuns, estava no deserto, e o deserto é cruel com seu calor, e o seu frio cruel também, as noites no deserto são muito frias, e ele levava todas essas austeridades ao mais perfeito do que ele podia. Ou seja, ele sofreu. Sofrimentos aplicados voluntariamente para amar a Deus, nosso Senhor, com sofrimentos voluntários. Porque se não ama a Deus com sofrimentos voluntários aplicados sobre si, quando Deus enviar os sofrimentos, nós vamos nos queixar. É o grande problema da falta de penitência. Deus, porém, que o tinha reservado para o outro campo de ação, conduziu a uma solidão mais retirada, onde se lhe apresentaram discípulos desejosos de pôr-se debaixo da sua direção espiritual. As vocações eram tantas que se viu obrigada a construir um convento que em pouco tempo abrigava 150 monges. Nós estamos na Palestina, que não é muito diferente do que há hoje, não? Só que hoje vive em guerra. Naquele então, também, porque os samaritanos, que é uma seita dos judeus já um pouquinho anterior ao Nosso Senhor, infernizavam os monges no deserto da Palestina, hein? Viviam em contínuas perseguições. Mas, num lugar bélico, insalubre, porque realmente a vida ali não era fácil e até hoje não é grande coisa, mas jovens desejosos da perfeição, e aonde estava? Por quê? Porque era uma profecia, não? O deserto florirá. E eram os grandes santos que foram para o deserto e fez aquele lugar austero terem flor de santidade. A fundação se seguiram mais 6. Então ele fez 6 mosteiros ao todo, para quem queria viver sozinho. Como os planos dos homens, mesmo dos santos, Deus muda. Aquele que busca estar sozinho, Deus deu mais de 100 almas para ele cuidar e 6 mosteiros para ele fundar, e ele queria ficar sozinho na sua gruta. Em todo caso, ele via a mão de Deus e dizia amém. E não dizia, não, Senhor, me desculpe que esses busquem outros monges e eu vou cuidar da minha santificação. Não, cuidou da sua santificação, santificando os outros também. A fama de São Sabas espalhou-se em toda a redondeza, para o que contribuiu não só a santidade de vida, mas também os numerosos milagres que operava. Um dos milagres é que Deus, Nosso Senhor, decide castigar a Palestina. E São Sabas vê que o bom Deus vai fazer um castigo tremendo sobre aquela terra. Então ele pega o seu turíbulo, não, que é o de incenso, e sai incensando a cidade. E a fumaça do incenso que São Sabas ofereceu a Deus aplacou a ira de Deus, Nosso Senhor. Como outrora Araão fez isso, o sumo sacerdote, quando Deus ia castigar os israelitas, ele com seu turíbulo ofereceu incenso a Deus e Deus se aplacou. Pois então, São Sabas fez a mesma coisa. E muitos outros milagres. Poderia parecer uma coisa simples, uma fumaça aplacar a Deus, mas era a devoção que aquela fumaça perfumada, não só com o incenso, mas dos mais agradáveis, das resinas mais puras do Oriente, mas porque ele tinha devoção a esse sacramental. Nós sabemos que um sacramental, quanto mais devoção nós temos, mais graças obtemos. E, bom, ele tinha esse costume, os orientais têm esse costume de oferecer incenso em suas orações, inclusive no culto privado, e ele, como sacerdote, mas aí foi uma devoção extra-litúrgica, que em todo caso aplacou Deus Nosso Senhor pela sinceridade de sua devoção. Quando o imperador Anastácio começou a perseguir os católicos do Oriente, São Sabas, a pedido do patriarca de Jerusalém, apesar de seus 70 anos, dirigiu-se a Constantinopla com o intuito de pedir clemência ao monarca, porque a fama de São Sabas de santidade era tão grande que o patriarca, tendo poder político e religioso, não conseguia nada do imperador, que se mostrava implacável. Aí chega um monge velho, com barbas compridas, com 70 anos, e diante do imperador, e o imperador vê o quê? Um santo. No patriarca ele viu uma autoridade religiosa e política, mas com a ausência desta santidade que se impõe. E o imperador vai ceder a este velhinho que vivia no seu deserto e vai fazer o que o santo lhe pediu. Este imperador estava cobrando muitos impostos, cargas pesadas de impostos. Então São Sabas vai pedir que ele mude um pouco, baixe as taxas. E o imperador vai fazer isso, porém
Porém o econômico do imperador vai insistir, porque, bom, era vantajoso ter altas taxas de impostos, mas depois vai ceder também. Anastácio recebeu o venerável ancião com muita deferência. Vendo entrar na sala imperial, levantou-se do trono e foi-lhe ao encontro e prometeu atendê-lo em tudo que desejasse. Havia na cidade uma grande carestia e doenças contagiosas dizimavam a população, apesar dos impostos que lhes diziam impostos onerosos pesavam sobre os cidadãos. São Sabas fez-se de intermediário destas almas junto do imperador e mostrou-lhe a grande calamidade sob a qual a nação gemia e pediu que suspendesse os novos impostos que iam se juntar aos antigos. Então, esse estado em que estava a cidade era o estado pelo mau governo do imperador. Deus Nosso Senhor castiga, não, com péssimos governantes a cidade, e estas doenças, enfermidades são castigo de Deus sobre a população também. Então, São Sabas via aí a mão de Deus que oprimia, tanto nos impostos que pesavam, porque aí dói mais do que as doenças, e como o homem tem dois ídolos, na saúde e o dinheiro, e aí eles estavam sendo castigados nos seus dois altares. O imperador anuiu imediatamente, e o tesoureiro imperial, porém, pôs-se em desacordo e aconselhou ao monarca que não fizesse redução nenhuma. Sabas ameaçou Marino, que era o tesoureiro, com os castigos do céu. Ontem vimos Santa Bárbara, não, que ao ser sentenciada pelo seu pai, um raio fuzila seu pai e o prefeito. E aqui nós vemos o santo velhinho, simpático, suas barbas compridas, chegar e falar, olha, ou abaixa os impostos ou Deus vai lhe castigar. Ou seja, não era um santo conciliar e bonachão e nada disso. Era um santo que levava a misericórdia de Deus, mas também era um secretário da sua divina justiça. Marino fez-se de surdo, mas teve de experimentar a ira divina. O povo lamentou-se contra a opressão, contra o opressor, tomou forças o palácio, incendiou e o teria agredido o proprietário se este não tivesse posto a salvo pela fuga. O imperador revogou a nova lei de imposto e o povo ovacionou o benfeitor. Aqui vemos que o santo, bom, o castigo era que realmente aquelas pessoas fossem, as almas se rebelassem e fizessem toda quase um obrar de bandoleiro sobre o palácio imperial. Então o santo depois se retira para a sua Palestina e vai viver aí 89 anos, quando pela segunda vez teve que ir a Constantinopla. E desta vez foi para ser intermediário junto do imperador em favor dos católicos da Palestina, que, como eu dizia ao princípio, agora digo novamente, estavam sofrendo muitas perseguições dos samaritanos, que é essa seita que até hoje existe, uma rama, eles não são judeus, são pagãos com coisas judaicas. Invasões aos mosteiros, saqueavam os mosteiros e assim faziam um inferno para a vida dos monges. E o imperador agora, desta época, era Justiniano, que como antecessor recebeu favoravelmente o ilícito de monge. Porque, mesmo velho, a sua fama era porque ele ameaçava com a justiça divina e vimos que o castigo vinha se não observassem o que ele dizia, porque o que ele dizia era a vontade de Deus Nosso Senhor. Era o imperador Justiniano, então o mesmo prometeu apoio a São Sabas, que volta para a sua terra natal, onde mais e ainda do que antes se dedicou às práticas da vida religiosa. Conta-se que na audiência concedida pelo imperador a São Sabas, este pôs-se a fazer as orações costumeiras, enquanto o monarca dava despacho às coisas que lhe tinham sido solicitadas. Advertido por alguém que isto não era conveniente, o santo homem respondeu: enquanto o imperador trata das suas coisas, eu trato das minhas. Então o imperador estava despachando suas obrigações e o santo estava rezando as suas obrigações e estava o quê? Preocupado de dar o serviço a Deus mesmo diante dos reis desta terra.
Pouco depois, de volta à Palestina, Sabas adoeceu, serviu-lhe de enfermeiro o próprio patriarca de Jerusalém, que era uma coisa impressionante. O patriarca é um bispo muito importante, que normalmente é servido por todos os outros, mas ele teve a honra de cuidar desse monge velhinho, e aí, bom, vai cuidar de um santo. Ele sofreu dores muito artroses, suportou com a maior resignação e admirável paciência, e a vida terminou-lhe quando contava 92 anos de idade, no ano 531 da nossa era cristã. Muitos milagres obtidos pela intercessão de Sabas testemunharam a santidade e o grande poder do servo de Deus. Então nós temos aqui a vida deste santo. Este santo está incorrupto até hoje. Ele morreu no ano 531. Estamos no 2020. E ele está incorrupto. No século XII, os cruzados levaram o corpo de São Sabas para a Europa. E o corpo de São Sabas ficou entre nós até 1970 alguma coisa. Perdão, 1965, quando Paulo VI, de infeliz memória, pega o corpo deste glorioso santo inteiro e devolve para os cismáticos hereges, chamados ortodoxos, que hoje está na Laura de São Sabas, que é o mosteiro onde ele viveu, seu corpo entregue absolutamente para uns cismáticos hereges e que está ali hoje no cativeiro da heresia. Lamentável. E conta-se que quando Paulo VI entregou o corpo de São Sabas, ele estava vestido com os paramentos romanos. Ele era um santo oriental, mas estava entre nós. Vestiram ele de um sacerdote romano, casula romana, alva, tal qual. E os cismáticos queriam tirar a roupa de sacerdote latino porque queriam vesti-lo de sacerdote oriental. E o corpo de São Sabas ficou duro, rígido, e era flexível, hein? Ele morreu no 531 e era flexível até 1965, quando quiseram tirar a roupa dele, sacerdote romano, e ficou rígido. Então, o sacerdote herege, cismático, ameaçou fazer alguma coisa contra o corpo dele. Aí ele voltou a ficar flexível para que lhe trocassem de roupa. E está lá, pobre, no cativeiro dos hereges. Não? É um milagraço sua incorrupção e a sua vida no silêncio, no poder do silêncio daqueles que falam com Deus somente. Então veneremos São Sabas, a lista dos santos que o padre propõe para os senhores. Busque uma imagem dele para que os senhores venerem com devoção, mais um. E ele realmente tem muito a nos ensinar. Hoje nós estamos preocupados em falar e ensinar e falar, quando aqueles que falam com Deus, que são almas mais silenciosas, elas são mais atendidas, inclusive pelos homens. Porque a presença de Deus que dá eficácia para as nossas palavras. Não são nossos argumentos, não é retórica, não é eloquência, nada disso. É exatamente aquelas almas que amam a verdade, mas contemplam a verdade e da abundância de sua contemplação, 3 frases acabam conquistando os corações. Isso que São Sabas fez, ou pelos seus conselhos mansos, ou pelas suas ameaças da divina justiça, como vimos ele fazer com o secretário do imperador. Então, para nós que vivemos nessa crise de santidade, nessa crise eclesiástica, nós devemos buscar isso. Talvez não fazer milagres, porque o primeiro e maior será saber que o nosso silêncio, falando eloquente aos pés de Deus, é muito mais poderoso que todas as nossas dissertações, que todos os nossos grupos, que todas as nossas cátedras, porque estas são infeccionadas de vaidade. Mas o silêncio das almas que falam com Deus estão impregnados da verdade, e essa verdade ninguém pode resistir. Então peçamos a este santo, cuja memória vamos fazer esta missa, que interceda por nós e que nos dê essa graça. E esta incorrupção do seu corpo nos ensina que realmente não quer dizer que seja um elemento essencial, mas a incorrupção de sua vida. Seu intelecto nunca foi corrompido pelo erro, porque ele lutou contra os hereges também naquele então, e a sua alma não foi corrompida pelos vícios, por isso Deus deixou um sinal deste corpo incorrupto que está lá na Palestina até hoje, sequestrado pelos hereges, mas ele é santo por quê? Porque ele foi católico. Ele não foi cismático da Igreja Ortodoxa grega ou qualquer uma delas, porque quando ele morreu ainda existia a perfeita união do Oriente com o Ocidente, assim que ele é um santo católico, que está sequestrado pelos hereges.
Então, que Deus, nosso Senhor, por sua intercessão, por isso ele é chamado o santificado, porque ele se santificou e santificou muitas almas, que ele nos conceda essa graça da santificação das nossas almas. O amor aos santos, imitá-los, honrá-los, é justamente para nos tornar outros santos. Imitando-o no silêncio e na contemplação, Deus fará outros sábados. Em suas lauras, nessa cidade e nas grandes cidades, dá para viver no eremitério, porque toda alma que está com Deus está numa montanha silenciosa e eloquente, porque Deus fala às almas que o procuram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.